Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com todos vocês uma pregação que eu fiz agora no culto passado. Eu gravei o áudio, mas o áudio ficou faltando. Já é a segunda vez. Tem um vídeo que eu fiz aqui também que está baseado na pregação que eu é, fiz também faz já um ano ou dois, um ano e meio atrás. E eu não consegui extrair o som. Então, eu não tenho costume de gravar nos cultos, mas eu quero tentar tirar ali um áudio de qualidade, pelo menos, mas não deu certo dessa vez. Mas eu vou compartilhar aqui os textos que eu li lá, vou acrescentar alguns outros. Não tem nada a ver com escatologia, é algo mais para a edificação do corpo de Cristo, de como nós temos que nos portar pela graça e pelo amor para essa edificação. Então eu li lá 1 Coríntios 3, eu quero compartilhar com vocês. Então anote os textos, vamos ler bastante textos bíblicos e que o Senhor possa abençoar ricamente o teu coração pelo Espírito Santo. Antes de nós lermos 1 Coríntios 3, eu quero fazer aqui uma síntese de tudo que eu tenho estudado das cartas do apóstolo Paulo, principalmente essas que nós vamos ler, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu tenho adotado um método de estudo já há um tempo, que é um método de você ler a palavra de Deus ininterruptamente ou escutar, mas de maneira que você se coloque naquela igreja. Você levar o seu imaginário ali, estando com aquela igreja e você recebendo a carta do apóstolo Paulo e por que ele vai escrever tais coisas. Tentar pegar o contexto da época, das brigas que estava tendo e transportar isso para a nossa realidade, porque o que acontece na igreja no passado acontece na nossa realidade, mas o problema é que nós às vezes pegamos um texto e aplicamos de maneira equivocada na nossa realidade, na nossa situação, porque aquele texto se aplica a uma tal situação. Então isso é muito importante. E o que me impressiona vendo o apóstolo Paulo sendo usado pela graça de Cristo, é o tamanho não do conhecimento que ele tinha, da lei, dos profetas e dos salmos, mas é o amor que ele tinha por aquela igreja. Um amor, assim, que provém do Espírito, como ele diz em Romanos no capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E aí você vai ver que ele estava naquela igreja e ele disse para aquela igreja assim: eu não quero receber nada de vocês. Eu vou aqui trabalhar por amor. Mas por que ele diz isso? Ele diz no texto que ele recebia de outras igrejas. Você vai ler lá 2 Coríntios capítulo 8 e 9, 1 Coríntios 9, ele vai falar dos direitos na qual aquele que alimenta a ovelha tem direito ao leite, né? Aquele que semeia coisas espirituais, recolhe as coisas materiais. Mas ele fala que não queria da igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava numa soberba, estava numa arrogância na qual a igreja era uma igreja próspera. Ajudava os falsos profetas, aqueles que vinham com palavras lisonjeiras, aqueles que vinham com palavras que o seduziam e que agradavam o seu ego, e o apóstolo Paulo vinha com palavras duras. Palavras duras, mas com amor, para trazer eles ao arrependimento. Tanto é que em 1 Coríntios 5, você tem um caso de um rapaz que estava dormindo com a sua madrasta, e a igreja não estava repreendendo esse rapaz, e Paulo ficou extremamente indignado e repreendeu ali. E tudo aquilo você vê que tem um amor, porque em 2 Coríntios você vai ver que ele fez isso com amor, aquele que ele contristou, se ele se arrependeu, que vocês o recebam novamente. Então, tudo isso daí está interligado. E você vê que ele fala assim: eu não vou receber de vocês, porque esses falsos profetas estão interessados nos bens materiais de vocês. E eu não estou interessado nisso. Eu não quero os bens materiais de vocês. Tem outras igrejas que me ajudam e eu recebo delas. Mas eu venho aqui por amor. E eu fico pensando, poxa vida, hoje as pessoas elas querem fazer a obra de Deus. Não estou generalizando, mas muitos fazem com interesse no que a ovelha pode dar, mas não porque ama a ovelha. E eu já vi pessoas dizendo isso, líderes, falando assim: ah, se a igreja não tiver condições de me dar um salário, eu paro de pastorear. Mas será que isso é realmente um coração que ama as ovelhas de Jesus? Porque se nós estamos pastoreando, nós temos que ter o coração de Cristo. O sumo pastor, aqueles que estão pastoreando, eles pastoreiam por exemplo e não por
domínio, como o apóstolo Pedro vai dizer a nossa primeira carta, no capítulo 5, que nós não podemos pastorear o rebanho de Cristo, nós que temos um sumo pastor com domínio sobre o rebanho, mas por exemplo, não com torpe ganância. Então ele vai citar ali coisas que você olha e fala, peraí, será que eu estou realmente sendo esse pastor? Se eu pastoreio porque aquilo que a ovelha pode me dar, então eu não estou sendo um pastor que dá o exemplo. Se tem uma situação como, por exemplo, aconteceu aqui no Japão, uma situação na época de 2008, 2009, que teve uma crise muito assim grande aqui, e muitos perderam o emprego, e eu nunca vivi da obra, assim, eu sempre trabalhei, mas se eu vivesse da obra e tivesse que voltar para o trabalho, eu voltaria para trabalhar, para não ser pesado aos irmãos, continuaria fazendo a obra de Deus. Isso é importante nós nos conscientizarmos. Hoje, igual essa situação que nós estamos vivendo de uma crise, aonde foi fechados aí várias empresas, etc e tal, pessoas perderam emprego, pessoas estão com seus filhos às vezes passando fome. Eu acredito que é o momento da igreja se conscientizar e fazer o trabalho de realmente ajudar o seu próximo, ajudar os irmãos, os primeiros, os domésticos da fé. Então, esse pensamento que nós temos que ter como igreja. E aí eu vejo o apóstolo Paulo com todo esse amor, uma igreja que desprezava ele, uma igreja que não estava nem aí, uma igreja soberba, arrogante, tinha um conhecimento, tinha dons, mas era arrogante, soberba. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, o saber incha, mas o amor edifica. E naquele contexto você vai ver que tinha irmãos que comiam coisas que outros não achavam certo comer, que era relacionado a questões de ídolos. Daí Paulo vai falar, não, mas a comida não nos faz acrescentar nada ou tirar algo, porque toda a terra pertence ao Senhor. Então tem todo um contexto lindo de amor. E quando eu olho para esse capítulo, 1 Coríntios 3, eu vejo como Paulo estava levando a igreja para a maturidade. O que é você ser maduro? Não é você ter muito conhecimento, não é você ter dons como o dom de cura, profecia, porque tudo isso em 1 Coríntios 12 ele vai dizer. Ele vai dizer que Deus separou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas. Ele vai falar ali serviços, que é diaconia, e aí ele vai falar dos dons, que é 9 dons que ele vai colocar, dom de sabedoria, conhecimento, de interpretação de língua, de línguas, de maravilhas, de cura. Então ele vai elencar vários dons e ele vai mostrar que tudo isso quem nos dá é o Espírito Santo, pela graça de Deus. Então são dons do Espírito para o serviço da igreja. E a igreja tinha isso, tinha conhecimento, sabia o que podia fazer, o que não podia fazer. E nisso acontecia o que? A arrogância de muitos, desprezava outros. Tanto é que em 1 Coríntios 12, lá no finalzinho, no versículo, ele vai falar assim, buscai com zelo os melhores dons. Eu vos passo a mostrar agora um caminho mais excelente, que é o capítulo 13. O que é o capítulo 13? O capítulo que é uma poesia maravilhosa que para mim sintetiza. Muitos falam que a Bíblia ela resume ali em 1 João 3,16, não primeira, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos falam isso, mas eu vejo que o centro de toda a Escritura é esse texto, mas quando você vai desdobrar todo esse amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu acredito que 1 Coríntios 13 ele se encaixa perfeitamente nesse desdobramento, que ele vai falar do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele vai falar que as profecias cessarão, que ainda que eu tivesse todo o conhecimento, mas se eu não tivesse caridade, isso não me serviria para nada. Então, quando eu vejo a maturidade, não é porque você conhece, mas é o quanto você ama. O quanto você usa os seus dons em amor para o serviço do reino de Deus. E aí eu olho para essa carta, eu acho interessante. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo.
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha que interessante esse texto, irmãos. Na igreja de Corinto estava tendo divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, outro de Apolo, e lá em 1 Coríntios 1, você vai ver que ele vai complementar. Outros dizem que é de Cefas e outros dizem que é de Cristo. E aí, lá em 1 Coríntios 1, ele vai dizer, olha, dou graças a Deus que eu não batizei aqui vocês, a não ser Crispo e Gaio, e não me lembro outro. Ele vai dizer assim, por quê? Porque as pessoas se gloriavam até nisso. Ah, eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Apolo, por Pedro. Aí tinha aqueles que eram, eu sou de Cristo. E esses que diziam que eu sou de Cristo, também estava errado, porque quando você vai ler as cartas, isso acontece muito hoje na internet. Eu sou de Jesus, eu não sou de ninguém. Eu sou um átomo isolado. Não existe isso, irmãos. Nós somos um átomo que estamos inseridos em um corpo. O corpo de Cristo. Estamos juntos. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar dos dons em 1 Coríntios 12, ele faz uma analogia com o corpo, que cada um tem as suas funções. E aí ele vai citar algo interessante ali, que às vezes a gente não presta atenção. Ele vai dizer assim, pode o cabeça dizer para os pés, eu não preciso de você? Olha que coisa linda ali, irmãos. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Não existe duas cabeças ou três cabeças. O cabeça é Cristo, do corpo. Naquele contexto você vê claramente, se ele é o cabeça e através do Espírito de Cristo que nós temos os dons, os membros têm os dons, o cabeça não diz para o pé, eu não preciso de você. Deus sendo todo poderoso, todo onisciente, onipresente, não precisa de nós. De fato, Deus não precisa de nós. Porque Deus, ele é um Deus que em si mesmo ele é suficiente. Porém, ele é gracioso e grandioso para compartilhar a sua graça, o seu amor para conosco. E em uma sinergia, em uma unidade de trabalho, nós cooperamos com esse trabalho pela graça de Deus. Deus não precisava de nós. Mas ele quis compartilhar porque ele não é um Deus arbitrário, um Deus tirano. Um Deus como esses governantes que nós vemos hoje, que querem manipular você, que quer controlar cada passo que você dá. Deus não é assim. O que Deus quer de nós é que sejamos maduros no amor, ao ponto de nós termos comunhão uns com os outros, não por obrigação, mas porque amamos. E isso é a maturidade. E isso é você entender que realmente você faz parte do corpo de Cristo. Nem o cabeça diz para os pés, eu não preciso de você. Então por que você está dizendo, eu não preciso dos irmãos? Eu sou de Cristo apenas. Você precisa dos irmãos. Naquilo que eu sou suficiente, que eu posso fazer algo pela graça de Deus, e aquilo que eu sou insuficiente, tem um outro irmão que me preenche. É isso que é o Evangelho. Então, quando Paulo está dizendo aqui, vocês não são carnais, quando vocês, aqui no versículo de número 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Vocês não estão sendo carnais de ficar dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Quem somos nós? Porque o dom do conhecimento que o outro não tem, talvez o outro tenha o dom da profecia. Lá em Romanos, no capítulo 13, vai falar que tem um que tem o dom da liberalidade, da generosidade, de contribuir com generosidade. E todos esses fazem parte do corpo. Quem somos nós? Somos servos daquele que nos chamou, que é Cristo. Então, ciúmes e contendas. E quando você olha para isso, peraí. Lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo nos ensina, pelo Espírito Santo, buscar com zelo os melhores dons, eu vou passar a vocês um caminho mais excelente. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o amor não arde em ciúmes. Se ele tivesse amor,
Não teria disputa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não. Não teria. Contendas. Lá o texto está dizendo, o amor não busca o seu próprio interesse. Quando você não busca o seu próprio interesse, não tem como você ter contendas. Porque o interesse que eu tenho, que todos nós deveríamos ter pela graça de Deus, é o reino de Cristo. E eu até naquele momento da pregação, eu tinha comentado que acontece muito na igreja esse partidarismo. Eu prefiro a pregação do pastor Rafael, ou do pastor Marcos, ou do diácono ali, Michael. Eu prefiro. E eu vejo isso na internet. Parece que o que acontece nas nossas comunidades acontece na internet. Eu prefiro o pastor Felipe. Eu prefiro o pastor Rafael. E parece que esses irmãos querem causar brigas entre nós e isso não vai acontecer, irmãos. Porque se uma pessoa fala, eu prefiro o pastor Felipe, eu prefiro o pastor Marcos, eu também prefiro eles. Eu também quero que eles cresçam mais do que eu, porque eu não estou interessado em promover o pastor Marcos e o pastor Felipe, porque eles também não estão interessados nisso. Eles querem promover o reino de Cristo. Porque quem somos nós? O apóstolo Paulo está dizendo, quem somos nós? Somos servos daquele por quem nós somos chamados. Somos servos. Então, esse espírito faccioso, quando há amor, não existe. Não existe ciúmes e contendas. Cada um sabe a responsabilidade que tem naquilo que foi chamado. Você sabe da sua responsabilidade. Nós não somos maiores do que os irmãos que estão assistindo esse vídeo porque nós estamos na frente de uma câmera pregando. Porque para mim, eu acredito que esse é o trabalho mais fácil. Para mim é o menor trabalho, porque tá aqui pregando para um monte de gente, receber aí várias curtidas, vários compartilhamentos, é fácil. O difícil é você estar com uma pessoa ali todo dia falando de Jesus, edificando a Cristo. Eu acho até uma arrogância de muitos pregadores quando eles dizem assim, eu preguei e 1000 pessoas se converteram na minha pregação. Peraí. Para essas 1000 pessoas estarem ali, teve outras pessoas que chamaram essas pessoas para estar ali. E outras pessoas, muitas delas, que estão ali a semana toda falando de Jesus no trabalho, na escola, edificando a Cristo, mostrando o seu testemunho em Cristo, e elas, eu vou aceitar o convite por causa de você, não por causa do pregador. Então, esses que a gente não conhece, que estão nos bastidores, esses Deus coloca em muito mais evidência e honra, não para os homens, mas diante dele. Porque o maior tem que servir o menor. Então, irmãos, não pense você que está aqui à frente da câmera, é algo assim que é um trabalho melhor do que o seu que você faz aí na sua cidade, na sua comunidade. Seja limpando ali alguma coisa, fazendo algo com amor. O que nós temos que colocar em tudo que nós fazemos é o amor. É a intensidade do amor que vai ser medido. E não é o tanto de dons que você tem. Seja de conhecimento, seja de profecia, seja de cura, seja de interpretação de língua. Não é isso. É o amor. E isso está bem claro em 1 Coríntios 13. Bem claro. Então, o que vai acontecer? Paulo vai falar o seguinte. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas, não sou eu, não é o pastor Felipe, não é ninguém, somos um. Receberemos o galardão segundo o nosso trabalho. Se esse trabalho é feito com amor, que é feito para centralizar o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus é amor. Se Deus é amor, o Verbo, ele se fez carne. O amor se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que centralizar toda a nossa mensagem no Filho de Deus. Por isso que não há necessidade de competições, ciúmes, contendas no corpo de Cristo. Se você sabe mais, se você sabe menos, se você faz mais, se você faz menos, todos têm a sua participação, desde que
você não julgue o seu irmão ou despreze o seu irmão, como acontecia em Romanos no capítulo 14, que Paulo vai falar assim, que aquele que comia só legumes, que era uma pessoa de entendimento fraca, ele julgava. Aquele que já tinha um conhecimento mais amplo, ele desprezava. E aí, esses dois estão errados. Porque esses dois precisariam aprender, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 15, nós que somos fortes, uma outra classe, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Como Cristo se fez fraco por nós, ele vai falar de Jesus Cristo, que ele se tornou fraco por amor de nós. Tanto é que em Romanos 14 o apóstolo Paulo vai dizer assim: se o meu irmão que come legumes, ele se escandaliza comigo que come carne, então eu não comerei mais carne. Mas por que ele diz isso? Por causa do amor. Porque ele quer conduzir aquele que está ainda com entendimento mais fraco a uma maturidade. E mostrando em amor. Quando você vai ver nas escrituras como nós temos que repreender os irmãos, é sempre com mansidão. Tiago vai falar, lá no capítulo 3, não sejam vocês muitos mestres, porque vocês vão receber mais duro juízo. E ele vai falar da sabedoria, que ela é tratável, ela tem bons frutos, ela tem mansidão. E é nessa sabedoria que nós temos que conduzir os irmãos à maturidade. E é isso que eu vejo aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Esse amor que ele tinha. E aí no versículo de número 9, ele vai falar algo importante. Que todos nós temos que estar ligados a isso. E toda a doutrina que nós cremos tem que convergir para o fundamento. Ele vai dizer assim: porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que ele está dizendo? Olha, nós, Apolo, Cefas, eu, somos cooperadores e vocês, igreja, o corpo de Cristo, são edifício e são lavoura de Deus. Ele vai dizer isso. Então, se você está edificando a igreja com qualquer ministério ou dom que Deus te deu, você está fazendo isso para a igreja. Então, você é um cooperador que está edificando a igreja. E ele vai dizer no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, segundo a graça de Deus, não é segundo a minha força, segundo o meu conhecimento próprio, segundo a graça de Deus que me dá conhecimento, que me dá instruções, porque muitas vezes nós estamos ali, às vezes, buscando de Deus estudar, fazer algo, e você lê e relê, e você não entende muitas coisas, e vem ali a graça de Deus e ilumina seu entendimento e vira a chave, e você fala, poxa, é isso? E aí você começa a passar para os irmãos, e nós temos que entender que isso é pela graça de Deus. Foi me dado, ele vai falar o quê? Eu lancei o fundamento como prudente construtor, não imprudente. Tome cuidado. Aqueles que estão edificando a sua vida, eles estão edificando com prudência ou de qualquer maneira, ou por interesses próprios. Nós temos que tomar cuidado. E aí vai dizer, e outro edifica sobre ele, ou seja, o fundamento é Cristo. Então você vai edificar sobre esse fundamento, correto? E aí vai dizer o seguinte, que o fundamento não pode ser posto outro se não for Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, a quem Deus tem prazer. É esse que nós temos que honrar. É esse que nós devemos centralizar. Então, sobre esse fundamento, nós vamos o quê? Edificar as doutrinas. Por isso que quando eu vou estudar doutrinas, eu sempre procuro analisar a doutrina a curto prazo e a longo prazo. Como assim? A doutrina, ela tem os efeitos. A vantagem que nós temos de estar distante dos apóstolos, 2000 anos distantes, é porque nós vemos muitas doutrinas. E nós podemos ver os efeitos que ela causa na comunidade, na vida das pessoas. Podemos ver os efeitos. A desvantagem é porque, por estar muito longe, nós temos que buscar mais, ter mais minuciosidade para entender o que realmente os apóstolos disseram, baseado na lei, nos profetas e nos salmos. Essa é a dificuldade. Você tem que sondar, tem que ler mais, tem que buscar e tem que estar atento. Então,
são vantagens e vantagens. Quem estava ali no contexto dos apóstolos tinha a vantagem de estar mais próximo dos apóstolos, como você vê irmãos ali. Quando você pega as 7 igrejas, eu creio que as 7 igrejas, ela remonta ali à história da igreja. A história da igreja ali presente. Então você tem a primeira igreja, Éfeso. Ela repreendia falsos profetas, ela tinha ali como averiguar isso, porque você está perto dos apóstolos. Os apóstolos estão vivos, eles foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, mas eles também perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É justamente isso, o desejo de ganhar vidas para Cristo, ganhar almas. Você vê que a igreja, no início, ali em Atos, eles ficaram resguardados em Jerusalém ali, não saía, tanto que precisou vir uma perseguição para o povo espalhar. Então havia brigas entre judeus e gentios, tinha isso, essa acepção de pessoas que se convertiam a Jesus Cristo, os judeus, mas queriam trazer as pessoas para a primeira aliança. Então esse aqui é o debate que gira em torno das cartas dos apóstolos. Era essa briga, e essa briga está acontecendo hoje de maneira diferente, de maneira que a igreja hoje, ela está adotando práticas, muitas vezes, que está ligado à primeira aliança, com aquela aparência, não, mas a gente faz por amor a Cristo. Então isso é perigoso, porque quando você vê as cartas, é justamente para separar a realidade, que é o corpo de Cristo, que é tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos. Estamos na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos tem lei, profeta e salmo, separar da sombra, que levava você para a circuncisão na carne, sacrifícios de animais. Tudo isso daí são práticas da primeira aliança que ficaram obsoletos, segundo o escritor de Hebreus, que o sacrifício de animais não pode aperfeiçoar a consciência. Se não aperfeiçoar a consciência, então era um tempo de transição provisório que Deus preparou como símbolos e tipologias para apontar somente para Cristo. Então, o fundamento. Então, quando você pega assim as doutrinas, você vê umas causam mais ali afastamento do Filho de Deus, outras não, e aí você começa a analisar. São diversas, então não dá para elencar aqui todas elas. Mas o fundamento é o mesmo, Cristo. Nós temos que tomar cuidado, aqui que eu quero chamar a atenção. Aqui eu acho um ponto importante. O que está sendo edificado sobre o fundamento? Porque o fundamento que nós colocamos sobre a igreja tem que ser Cristo, mas esse edifício pode prejudicar a igreja, ainda que não prejudique o cooperador, aquele que está falando, mesmo que esse fale erroneamente. Entenda isso. Tem pessoas que falam coisas que não está de acordo com um realçamento do fundamento. Então, o que você coloca sobre o fundamento pode realçar, ou seja, destacar o fundamento, ou você pode ocultar o fundamento. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes as pessoas falam que são sinceros, irmãos sinceros, que estão colocando palha, feno, madeira, mas com sinceridade, até com amor. Mas lá, a longo prazo, pode fazer com que essas coisas se queimem, e são obras, ali são pessoas. Pessoas se afastem, porque vai vir falsos profetas e distorcer a mensagem que essa pessoa falou, até mesmo errada, mas com sinceridade, distorcer mais ainda para que a pessoa vai para a primeira aliança, ou ela segue práticas que não coincidem com o fundamento, com a realidade que é Cristo. Amém? Então vamos continuar lendo para os irmãos entenderem essa dinâmica aqui que o apóstolo Paulo vai falar de obras que se queimaram, todavia a pessoa vai ser salva, como pelo fogo. Então eu quero explicar isso assim com mais detalhes, porque esse é um ponto que há muita divergência no povo de Deus. Então eu quero explicar de como eu entendo isso. Amém? Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, lembrando que o fundamento é Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele quem? O cooperador vai sofrer dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, esse cooperador vai
sofrer dano, mas todavia, como que através do fogo. E aí ele vai falar de uma outra classe de pessoas. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora ele vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se o cooperador que está edificando a obra de Deus, aquele edifício de Deus, que é a igreja, ele está edificando ouro, prata e pedra preciosa, esse cooperador recebe galardão. Agora, se esse cooperador ele está edificando palha, madeira e feno, a obra dele vai ser queimada. E esse, porém, ele pode ser salvo, porque ele fez com sinceridade, mas errado. Mas ele não tirou o fundamento. Mas ele não recebe galardão. Agora, olha que interessante. Mas aqui é um perigo, porque quando você edifica madeira, feno e palha, você pode causar no edifício, que é na igreja, pessoas que podem ser enganadas por aqueles que querem destruir o santuário de Deus. Aqueles que vão pegar essa mensagem distorcida em um futuro a longo prazo, como eu disse, e distorcer o que você disse para levar as pessoas para práticas que tiram o fundamento. Não sei se os irmãos estão entendendo. Isso é sério. Por isso que a doutrina, Tiago vai dizer, se você quer ser mestre, você tem que tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, você vai receber duro juízo. E ele vai dizer, não sejais vós muitos mestres. Porque não é o ser mestre um lugar de posição honrosa, mas é um lugar de responsabilidade que Deus vai cobrar. E na internet hoje, eu vejo muitos querendo ser mestre. Muitos. E eu falo, não que eu me considere o mestre, mas eu sempre procuro tomar cuidado e eu não procuro ser assim leviano com pessoas. Eu procuro analisar todas as doutrinas. E ainda que tem muitas coisas que ainda não sei, que ainda eu vou recebendo coisas novas, deixa eu analisar. Deixa eu ver se isso realça o fundamento, se isso daqui oculta o fundamento. E aí isso eu preciso de ajuda de irmãos, eu não faço isso sozinho. Eu preciso do corpo de Cristo. Por isso que um mestre isolado, ele não vai conseguir discernir isso claramente. O mestre ele tem que estar no corpo de Cristo para conseguir discernir isso. Então isso é muito importante. E aí, o que seria... Eu vou colocar esses elementos aqui. Então tudo bem. Dá exemplos de doutrinas que são palha, feno e madeira. Eu vou colocar aqui 2 exemplos. Madeira e feno. Quando você vai pegar essa palavra no grego, a palavra feno, a palavra é kortos, que é a mesma palavra de erva. Você vai encontrar isso em alguns lugares na Escritura. Tiago, o apóstolo Tiago, que eu já citei aqui, vai falar no capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ler lá. Versículo 9 diz o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, kortos, que é a mesma palavra de feno ali, que nós lemos em 1 Coríntios 3. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a corto seca, ou seja, a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o edifício que vai ser construído sobre o fundamento, que é Cristo, é feno. Vamos colocar o feno. O que é o feno? Aqui dentro desse contexto, é a promoção, o promover a riqueza, baseado no fundamento. Não é isso que a igreja de Laodiceia faz? Quando nós estudamos as 7 igrejas, Laodiceia Jesus está dizendo, vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Eu estou com ânsia, estou com náusea de vocês, eu quero vomitar vocês da minha boca. Arrependa-te, compre de mim ouro refinado pelo fogo, colírio para ungir os olhos e vestes brancas para vestir a sua nudez. Por quê? Porque eles diziam, estamos ricos e abastardos, nós não temos falta de nada. Ou seja, Deus está nos abençoando materialmente. Sabe aquelas pessoas que olham as bênçãos de Deus ligado ao material? Isso está errado. Não é porque você tem uma condição material melhor que você é mais abençoado do que o irmão que não tem essa condição. É um jeito errado de medir as bênçãos de Deus, pelo materialismo. Se você tem, é que você está sendo abençoado de maneira nenhuma.
Aquele que não tem, muitas vezes, está sendo muito mais abençoado que você. Aí você fala, mas me mostra. Mostra com o quê? Com a sua prosperidade financeira? Então, essa mensagem que nós vemos hoje na teologia da prosperidade, eu não sou contra a pessoa ela ter riqueza, desde que ela não esteja com o coração no dinheiro. Desde que ela não ame o dinheiro. Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 6. Ele vai falar assim, que muitos ali, eles vão usar a piedade para fazer lucro. Aí ele vai falar, grande é a piedade, o lucro da piedade com contentamento. Tendo o que vestir, o que comer, estejamos contentes. E ele vai falar assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Então, se a pessoa, ela, enriqueceu amando o dinheiro, está errado. Agora, se Deus o abençoou, de maneira que ela não estava correndo atrás disso, mas Deus o abençoou, amém. Que esse dinheiro que ela recebeu, essas riquezas, ela canalize para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Isso que nós temos que estar com o coração e com a nossa mente, porque a mensagem que tem um fundamento, mas o edifício é feno, é materialismo, é dinheiro, Jesus vai te dar carro novo, Jesus vai te dar isso é feno, isso vai ser queimado. E nesse sentimento que as pessoas vão ali receber essa mensagem, eu vou lá, porque se eu for, Jesus vai me abençoar para eu ganhar mais isso, mais aquilo. Você está enfraquecendo a igreja. Porque o materialismo enfraquece a igreja. É os dois senhores. Você está exaltando o Mamon, as riquezas do que é Cristo. Descentralizou a Cristo. Pode existir no meio desses pastores que aprenderam assim, líderes sinceros, que aprenderam dessa maneira, que são induzidos por os falsos profetas, aqueles maiores, induz esses a praticar isso. E estão fazendo com sinceridade, achando que aquilo é a palavra de Deus? Pode. Mas quando você semeia sobre esse fundamento, sobre o fundamento que é Cristo, semeia o feno, você pode estar fazendo com que a igreja se corrompa. Quando chegar o tempo difícil, um tempo de perseguição, na qual nós temos ali em Apocalipse 13, que se você não ter a marca da besta, você não vai poder comprar e vender, isso está ligado com o quê? Dinheiro. Compra e venda, materialismo. Você vai conseguir resistir a esse sistema para estar com Cristo? Se você não foi edificado com ouro, com pedras preciosas e com prata? Então, por isso que a obra vai queimar, muitos podem perecer, pessoas mesmo. Ainda que o cooperador, que é aquele que está ensinando isso, possa ser sincero. Porque eu conheço pessoas nesse meio, eu falo isso, que fazem a obra de Deus com amor, eu vejo isso. Eu já conversei. E eu até fui imprudente na época, porque quando a gente conhece, a gente quer falar, e não tem caridade. E eu já reconheci isso diante de Deus, falei, Senhor, eu preciso da graça para poder chegar e conversar sem eu ser agressivo. E aí o que acontece? Essa pessoa falava com sinceridade que queria ganhar alma para Jesus, mas quando você ouvia ela falar, tinha todo aquele teor de teologia de prosperidade. Então eu acredito que se ela partisse naquele momento, ela fez as coisas com sinceridade, mas o que ela estava pregando vai ser queimado e ela não receberá o galardão. Todavia ela vai ser salva. Assim acontece hoje quando você edifica o quê? Madeira. O que é a madeira? Eu vou ler aqui um texto em Gálatas, no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra que fascinou, ela também tem o sentido de quem te enfeitiçou. Lá em Apocalipse 18, nós vamos fazer esse estudo, vai falar da grande Babilônia que seduz com feitiçaria os povos. Então, quem te enfeitiçou? E vai dizer assim, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou
pela pregação da fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos? Olha, vocês estão voltando novamente para as obras da lei? Nós vamos fazer um estudo extenso sobre isso. Tem aí alguns estudos que já fizemos. O pastor Felipe ele fez um estudo extenso de quase 4 horas da carta de Gálatas. Eu vou deixar até o link na descrição para os irmãos estudarem. Mas nós queremos falar mais sobre isso. Obras da lei está ligado com circuncisão, sacrifícios de animais, todas as práticas da primeira aliança que ficaram obsoletas. Não é os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, a lei de Deus tem que ser entendida progressivamente. Os 10 mandamentos, Deus falou com a sua voz e todo o povo ouviu. Depois foi acrescentado mais leis por causa da dureza do coração do povo. Que aí é tabernáculo terrestre, que foi feito com mãos de homens, na qual Deus não habita. Então tudo isso que Deus permitiu é provisório até o tempo da revelação do Filho de Deus à realidade. Então, aqueles 10 mandamentos, ele vai se encaixar. O fundamento desses 10 mandamentos é o amor, que é amar a Deus com toda a força, com o seu entendimento, de todo o coração, de alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos estão sobre esse fundamento, que nós vamos estudar também. Agora, obras da lei significa isso, voltar para a prática da primeira aliança e se gloriando nela. Hoje, muitas pessoas não fazem isso, mas você já vê uma sedução que as pessoas têm, uma fascinação por a Jerusalém terrestre. São práticas que as pessoas fazem no culto, que envolvem coisas, elementos de tradição judaica, do judaísmo, que seria, quando eu falo judaísmo, vamos colocar assim, as práticas da primeira aliança. Já há essa fascinação. Mesmo que eles dizem, não, nós não fazemos isso olhando para a primeira aliança, é para Cristo. Mas já tem uma mistura. Madeira. Por que eu falo que isso é madeira? Porque quando, no capítulo aqui, eu não vou ler todo o capítulo, lá no versículo 13 vai dizer assim, Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. E a palavra aqui, xulon, né? É a mesma que vai aparecer ali, edificação de feno e madeira. E aí vai dizer assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando você tem madeira sobre o fundamento, é o quê? É você querer colocar coisas da aliança na qual era maldição, que foi por um tempo provisório, e quando vem o Cristo, ele quebra essa maldição, você querer introduzir novamente isso daí. E isso é perigoso. Porque, como eu disse, tem muitos irmãos que fazem com sinceridade isso. Às vezes vai misturando ali, não, mas não é por causa que nós queremos olhar para a primeira aliança, como você vai conversar com o dispensacionalista. Eu já falei isso várias vezes, né? A escatologia dispensacionalista, ela cria uma divisão na qual o ensinamento que tem um fundamento que é Cristo, ele não faz. É o quê? Dicotomia. Israel tem uma promessa e a igreja outra. Aí faz de dispensações. Dispensações da lei, dispensação da graça, aí lá no milênio volta a dispensação da lei novamente. Isso daí é madeira. Por que eu falo que é madeira? Porque quando você volta para a lei novamente, você está colocando madeira, coisa que vai ser queimada. Como é que você pode colocar isso na volta de Cristo no milênio? Eu creio nas dispensações. A palavra dispensação é a palavra oikonomia, que vem de economia. Mas a dispensação da lei, ela não é isolada da graça. É uma integrando-se à outra. Lei, dispensação da lei, ela entra na dispensação da graça e a graça, ela abarca a lei. De que maneira? De que maneira que ela vem esclarecer tudo que está ali, pontos soltos. Ela vem amarrar tudo e falar, não, é assim. É esse o ensinamento apostólico. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós vemos mensagens que as pessoas falam, não, vai voltar, os dispensacionalistas falam muito isso, de um templo que vai ser reerguido, né? Aí ele vai falar do anticristo, etc e tal, e vai voltar sacrifícios de animais. Mas peraí,
isso daí é madeira. Mas aí você pode pensar, não, mas eles falam isso com sinceridade, não por causa de Cristo. Porque os dispensacionalistas falam isso, aqueles que defendem o arrebatamento secreto, né, que faz dicotomia de povos, eles fazem isso, de fato eles fazem. Eles falam com sinceridade com Cristo, por isso que eles são cooperadores que vão ser salvos, mas eu olho para o longo prazo, essas pessoas que falam isso, lá na frente, quando começar a construir um templo, não por uma, vamos dizer, a vontade de Deus, mas porque os homens estão fazendo isso. Porque a escatologia ela tem uma força muito grande, irmãos. Muito grande na geopolítica. Por que que as pessoas querem colocar a embaixada dos seus países em Jerusalém? E dizendo que quando você faz isso, você é mais abençoado. Por causa do dispensacionalismo, escatologia. Não tem outro motivo. Não é econômico ali, é escatologia. Tem uma força. Quando começar a construir, vamos colocar uma hipótese, um templo, e começar a ter sacrifício de animais, muitos judeus podem pegar essa mensagem dispensacionalista e distorcer e levar o povo a praticar sacrifício de animais. E como os judeus são mais persuasivos por causa da própria tradição que eles têm, eles conhecem muito mais os textos no original, né? E também por ser ali nativo, eles vão falar melhor. E seduz aqueles que já estavam nesse meio termo, na qual tinha esse entusiasmo pelo judaísmo, pela primeira aliança. Tem irmãos que você vai para Jerusalém atual hoje, eles falam que ali é o local de adoração que não tem como explicar, que a presença de Deus é diferente. Mas peraí, eu olho para Jesus dizendo para a mulher samaritana, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que o Senhor vai buscar os verdadeiros adoradores. Se não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, não está preso a carne e sangue, a terra. É em qualquer lugar, eu no Japão, no Brasil, no continente africano, qualquer lugar o Senhor vai se manifestar por igual e com poder. É isso que eu vejo nas Escrituras. Então, por isso que, assim, muitos que pregam essa volta de algumas práticas, vou colocar madeira, que seja ainda que fale, não tem nada a ver com a antiga aliança, mas lá no futuro, isso pode ser a longo prazo, uma pedra de tropeço para muitos. E é assim que eu olho a questão do fundamento e do edifício. Então, o fundamento é Cristo. Esses que estão edificando feno e palha e madeira estão falando que é Cristo também. Porém, isso a longo prazo pode fazer com que essa obra se desfaça. Pessoas caiam pelos falsos profetas que têm o desejo, como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, de se alguém quiser destruir o santuário de Deus, Deus vai destruir. Esses já são aqueles que são o joio, o maligno, que quer introduzir destruição para as pessoas, cego guiando cego, e os dois vão cair no barranco. Amém? Então tudo isso nós temos que tomar cuidado. E agora, para finalizar, o que nós temos que edificar sobre o fundamento? Que realça Cristo. É a pedra preciosa. O que é pedra preciosa? Quando você vai pesquisar isso lá na Escritura, lá em Apocalipse 21, não vou entrar aqui nos pormenores das pedras, mas olha que interessante. Versículo 2 vai dizer o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui nós vemos claramente, já falei isso em vários vídeos, que a nova Jerusalém, a santa cidade, que está adornada como uma esposa, preparada para o seu esposo, é a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então quando você vai ver ali o fundamento, que é Cristo, e esse edifício, vamos colocar aqui agora as pedras preciosas sobre esse edifício, ele realça a Cristo, porque o corpo é de quem? O corpo é de Cristo. E a igreja e Cristo se tornam uma só carne no matrimônio. Grande esse mistério. Me refiro a Cristo e a igreja, que Paulo vai falar em Efésios 5, quando está falando do matrimônio, do esposo e da esposa. E olha que interessante no versículo de número 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. É a mesma palavra que você vai ver ali em 1 Coríntios 3. E aí vai dizer as pedras aqui. Todas essas pedras apontam para Cristo e a igreja. Para a revelação na lei, nos profetas e nos salmos.
Eu vou citar só uma, não vou falar todas, porque aqui daria um estudo extenso. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui vai dizer: o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de amestista. E aí você vai ver essas pedras, mas olha que interessante a safira, por exemplo. A palavra safira no hebraico é kafir, né, que seria safira, mas ela procede de uma outra palavra que tem a sua raiz. Como o hebraico, nós sabemos, é uma língua polissêmica, às vezes uma palavra significa outras coisas. E você tem a palavra aqui kafar, tem essa raiz de kafir, tem a raiz em karfar. E aí essa palavra significa contados, numeroso. E essa palavra vai aparecer em vários contextos proféticos que aponta para o verdadeiro povo de Deus. Oséias capítulo 1, um texto que nós já lemos bastante, vou ler ali com os irmãos. Versículo 9 do capítulo 1. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Aí no versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir e nem cafar, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você olha para esse texto, Paulo vai usar em Romanos 9, vai falar a respeito da nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aqui é uma repreensão que Oséias está dando para a casa de Israel, que seria ali as 10 tribos, que deu carta de divórcio, dispersou sobre todas as nações. Eu já falei isso em alguns estudos. E no chamamento é por quem? Por aquele que vai unir judeus e gentios naquela vara de Ezequiel, na nova aliança. Por isso que vai dizer, no lugar que diz, vocês não são meu povo, que Deus estava repreendendo aqui a casa de Israel, lá no futuro vocês vão ser chamados meu povo e vão ser chamados de filho do Deus vivo. E quem nos dá a condição de filiação é carne? É sangue? É vontade do homem? Não. Porque João, quando inicia o evangelho, quando ele está falando do verbo que se fez carne, do amor que se faz carne, que habitou entre nós, como eu já falei no início, vai dizer no versículo 12 que os que são filhos de Deus não é porque nasce da carne, do sangue e da vontade do homem, mas de Deus, porque creem no Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o fundamento. Percebe que tudo está conectando para o fundamento e você realça quando você centraliza Jesus Cristo? Olha como as doutrinas que nós pregamos, elas podem desencadear para uma distância do fundamento. E isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 3. Por isso que quando você não tem também ouro, o que é o ouro? Eu já falei sobre o ouro que Jesus disse, vocês têm que comprar de mim ouro refinado pelo fogo. O ouro é um material que quando passa pelo fogo, ele não se deteriora. Ele derrete, sai as impurezas e sai um ouro limpo. E o apóstolo Pedro vai falar do ouro. Então, quando você fala do ouro terreno, que Deus vai te dar bens materiais, como eu falei, que é feno, que vão queimar, esse bens materiais que o mundo considera hoje, o ouro, a prata, que perece, não é o ouro que Deus quer que você pregue. O ouro que a Escritura diz que vai passar pelo fogo e não vai queimar, que vai ser limpo ali, vai sair todas as impurezas, é o ouro que o apóstolo Pedro faz uma comparação com a fé. Então, é o padecer por Cristo, é estar em Cristo, independente das circunstâncias financeiras, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas eu estou instruído, padecer fome, ter fartura, porque ele vai dizer, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Então, não meça as pessoas por o que elas têm. A bênção de Deus não está ligada com o que tem e o que não tem, mas é o quanto ela ama a Jesus Cristo.
1 Pedro capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que maravilha de palavra! Palavra que vem do Espírito Santo para os nossos corações, que nós temos que perseverar, ainda que contristados, ainda que abatidos e tentados. Saiba que a sua fé está sendo colocada à prova como ouro que passa pelo fogo, e a sua fé ela é mais preciosa que esse ouro que perece. Esse ouro que os homens buscam. O que nós buscamos é o aperfeiçoamento da fé em amor. E muitos estão passando por tribulação, sei disso. O que está acontecendo no mundo? Crises e mais crises. Pessoas se divorciando porque estão ali preocupados com os bens materiais, mas esse é o momento de vocês olharem para o céu e, como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde vai me vir o socorro? Esse é o momento que você tem que se unir com a sua família, amá-los mais e não brigar. Nós temos um inimigo em comum que é Satanás, que está querendo destruir as famílias, destruir os relacionamentos, fazendo com que você se preocupe só com essa vida, que é finita, que é um breve momento, comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso temos que passar firmes, com coragem, pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5, que é uma palavra linda, irmãos. Ele diz assim: nos gloriamos na tribulação. Nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. A palavra no grego lá é upomone, paciência. Tenha paciência, e essa paciência está no amor, porque ele vai dizer: essa perseverança que foi produzida por causa dessa tribulação, que você se gloriou, que você não murmurou, que você não quis se divorciar, que você não quis fazer as coisas que você quer fazer pela carne, você se gloria nela, tem paciência, e essa paciência, perseverança, que é a mesma palavra, ela produz experiência. E a experiência que você tem por ter passado por isso e vai ensinar a outros, falar: o Senhor me deu graça para vencer, o Senhor me deu força. Essa experiência, ela produz o que? Esperança. Esperança, e a esperança não nos deixa confundido, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não desanime. Não desanime, fique firme com o Senhor. O Senhor é contigo. Ele vai te dar graça para vencer essas lutas. Edifique sobre o fundamento ouro. Não ouro perecível, que os homens estão correndo atrás, mas é o ouro que é valioso diante de Deus, que é mais valioso do que diante de Deus, é a nossa fé. A nossa fé que está sendo provada pelo fogo em todas as circunstâncias. E você pode dizer: tudo posso naquele em Cristo. Naquele é o Cristo que me fortalece. E quando você faz isso, você edificou ouro. E as pessoas estão olhando para você e falam: verdadeiramente, esse é um servo de Jesus Cristo. Verdadeiramente, como Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não fala com soberba, mas é para que eles olhassem o amor e não a sabedoria de Paulo. Paulo fala que não é a sabedoria e o conhecimento que ele tinha, mas o amor que ele tinha por aquelas vidas. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 algumas vezes assim: eu sou o menor dos apóstolos, mas esse que é o menor trabalhou muito mais. Ele diz: não é eu, a graça que está em mim, que me capacitou a trabalhar. Não somos nós, irmãos. Por nós faríamos tudo de errado. Chutaríamos o pau da barraca e deixaríamos tudo. Mas quando o Senhor vem com a sua graça, nos fortalece,
muitos líderes sinceros que recebem pedradas e são caluniados por causa dos falsos líderes, querem desistir muitas vezes. Não desista, porque a obra que nós fazemos não é para os homens, mas é para o Senhor. Isso é, irmãos, edifício que vai ser colocado à prova, e o Senhor está sondando os nossos corações. E é Ele que vai dar a recompensa a todos nós. Não os homens, é o Senhor. Por isso que eu digo, fique firme, edifique a Cristo sobre a igreja. Ame a Jesus, porque maior é o que está em nós, daquele que está no mundo. Amém? Quero encerrar aqui, Deus abençoe vocês, não vou estender muito, que você fique com essa palavra e que o Senhor console, conforte teu coração, edifique ouro, prata, pedra preciosa, edifique o corpo de Cristo, centralize Cristo e a igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.